Fala pessoal, por que eu acredito no São Paulo? Bom, primeiro porque tem um bom treinador. E embora todo o problema de gestão que esse São Paulo nos últimos anos enfrenta, quando você tem um técnico do tamanho, da representatividade, da experiência e da rodagem que o São Paulo tem, no caso o Cuca, você consegue, a meu ver, blindar essa situação. Talvez o Cruzeiro seja o exemplo disso, do que enfrenta lá, mas tem o Mano Menezes, que é um cara que conhece o clube, que conhece os jogadores e sabe lidar com essa situação adversa, que é não deixar interferir no futebol, que é a prática, o fim, né, do clube, a razão de ser do torcedor, que está triste com a situação que o clube politicamente enfrenta, mas que quer ver o resultado, que quer ir a campo, que quer torcer pelo seu time. O São Paulo enfrenta nos últimos anos uma gestão altamente complicada, com contratações equivocadas, com gasto excessivo de dinheiro, com trocas de treinadores, de dirigentes. Ninguém para nesse comando do São Paulo, né? Agora o Raí está há mais tempo, com alguns equívocos também é verdade, mas colocou, a meu ver, o melhor técnico para resolver essa situação do São Paulo a médio e longo prazo. A gente não pode esperar também que a situação se resolva imediatamente. Afora isso, o São Paulo, se você olhar o elenco e as peças que o Cuca tem, é um time muito interessante, é um time bom. É um time para disputar títulos, inclusive. Só que por que a coisa não acontece? Bom, primeiro porque, como vem acontecendo nos últimos anos do São Paulo, há uma série de transformações e transição, inclusive de troca de peças. Ninguém se firma, você precisa tempo para esse elenco ajustar. E não acontece, né? O São Paulo gastou aí com Nenê, Diego Souza, Jusilei, jogadores que já não fazem mais nem parte desse time. Só que hoje tem jogadores do quilate do Hernanes, do Pablo, do Alexandre Pato, do Tietê, do Vitor Bueno, do próprio Balbuena, o zagueiro, o Thiago Volpe, que está se firmando aos poucos no gol do São Paulo, e isso é tão difícil, né, com a sombra do Rogério Ceni. Então eu vejo o São Paulo com boas perspectivas. Aí você vai me perguntar, mas tem esse clássico contra o Palmeiras que está invicto, está numa grande fase, um time maduro, tem 2, 3 times para colocar em campo, o Filipão é esperto. Eu não estou nem falando desse jogo, mas tudo bem, vamos contar que possa já começar essa nova fase contra o Palmeiras, o São Paulo que joga no Morumbi. E eu acredito nisso. Acredito que o São Paulo vai fazer um bom enfrentamento. Não sei se vai ganhar o jogo, até acho que vai. Mas aí é mais palpite do que análise, né? Porque do outro lado, como a gente sabe, tem um adversário muito difícil. Mas eu tô falando para sequência, não tem como o São Paulo não crescer. É impossível. Gente, com o técnico que tem, com as peças que tem, se a gente olhar para todos os concorrentes que o São Paulo tem, ele consegue bater de frente. Eu não consigo conceber que a situação política ou que os erros dos últimos anos e até mesmo até no início dessa temporada, eles continuem. Porque as escolhas, pelo menos agora, elas estão sendo feitas de forma correta. Você tem um bom técnico, você tem um bom auxiliar, que é o Wagner Mancini, você tem peças não só para o time principal, mas de alternativa. Tem esses meninos da base aí, Luan, o Igor Gomes, que são bons jogadores. É claro que o clube às vezes entra numa fase, né, que não consegue sair. Por mais que você tenha um time qualificado, as coisas não acontecem, o futebol é muito isso, né? Tem a confiança do atleta, tem a bola que não entra na casinha, tem o torcedor que começa a ficar angustiado com aquela situação e aí os jogadores entram numa atmosfera muito mais de pressão do que de motivação. Tudo isso vive o São Paulo nesse momento. Mas vamos lá. Eu ainda acredito. Acredito que o São Paulo, não estou dizendo que vai ganhar o título brasileiro, viu gente? Não é isso. Acho que realmente esse ano a coisa é muito difícil. Não só pelo que o Palmeiras vem fazendo, como eu falei, esse resgate ele demora um pouco. Eu estou falando médio e longo prazo. Estou falando para o ano que vem. Mas nada impede de que o São Paulo faça, como só tem o brasileiro agora no segundo semestre, uma boa campanha. Que pelo menos chegue perto, que pelo menos dispute, que pelo menos encare, que pelo menos vença clássicos. O São Paulo tem tamanho para isso. E tem time para isso. E eu estou apostando. E você? Se gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal. Até a próxima.